E aí, meninos, dando sequência aí à nossa aula sobre essas drogas e medicamentos, nós vamos para a segunda parte das drogas, agora chamadas de drogas lícitas. As drogas lícitas, então, são drogas vendidas, comercializadas normalmente no nosso país, que a lei libera essa comercialização. E lembrando também que ela é aceita, essas drogas, são aceitas por grande parte da sociedade. Não dizendo que essas drogas são boas, são legais e que devem ser consumidas, longe disso, certo? Então aí, no nosso país, nós temos as drogas consideradas drogas lícitas, o álcool, certo? Nós temos o tabaco, também temos os medicamentos barbitúricos, como por exemplo aquelas substâncias calmantes utilizadas aí, vendidas de uma maneira lícita, mas é claro que com recomendação médica, lembrando que essas substâncias, esses remédios, medicamentos que tenham substâncias psicoativas, geralmente eles vêm com uma tarja preta, e essa tarja preta vai me indicar o quê? Que eles só podem ser vendidos, consumidos pela população mediante aí uma prescrição médica. Então vou precisar de uma receita médica para que eu possa então realizar a compra desses medicamentos. Eu também tenho as anfetaminas. Ah, mas a anfetamina foi falado lá atrás, uma droga que vai causar dependência, mas aí a anfetamina, ela também vai ter que ter uma prescrição médica para que ela seja consumo. E a anfetamina ela é muito utilizada como inibidores de apetite. Pessoas aí que precisam perder peso rapidamente, tudo mais, os médicos podem então utilizar desse medicamento. Vamos aí falar um pouquinho do tabaco. O tabaco ele vem de plantas do gênero nicotina, certo? E eu tenho que lembrar que o tabaco ele causa uma dependência no meu organismo. Eles são estimulantes e relaxantes. Então, o que acontece? À medida que eu vou utilizando esse tabaco, eu vou tendo, igual no caso do cigarro, eu vou tendo aquela sensação relaxante no meu organismo, estimulante, que o tabaco vai fazer isso. Mas com o passar do tempo, o meu organismo vai criando uma tolerância em relação à quantidade do tabaco que eu estou ingerindo. Então, aquele tabaco não vai fazendo mais efeito. E aí, o que eu vou fazer? Aumentar a dose, ao invés de fumar 3, 4 cigarros, vou passar 5, 6, 7. Eu vou tentando aumentar essa dose para ter aquela mesma sensação. O tabaco, ele já é utilizado aí pelos povos indígenas há muito tempo, certo? Então, para a pessoa parar de fumar, eu tenho que lembrar que ela é uma pessoa doente, ela é uma pessoa dependente, né? As pessoas que fazem utilização disso, dessas drogas, desses medicamentos, são pessoas doentes. Então eu não posso discriminar elas também não, elas precisam de um determinado tratamento. E aí, quando as pessoas, ao procurarem orientação médica, psicológica, elas começam a tentar parar de fumar, isso provoca grandes irritabilidades. As pessoas devido à abstinência, elas costumam ficar muito irritadas, muita insônia, dá muita fome, certo, na pessoa, então uma ansiedade muito grande, porque o cigarro, ele possui dentro dele mais de 4.000 substâncias nocivas para o organismo, e isso então causa uma dependência muito grande cerebral, e o cérebro quer cada vez mais, mais e mais, certo? Dentro do cigarro, nós temos dentre essas 4.000, mais de 4.000 substâncias, nós temos duas substâncias que são altamente perigosas para o nosso organismo. Uma delas é o alcatrão, uma substância que pode provocar aí o câncer, e essa substância, ela provoca uma multiplicação descontrolada das células pulmonares. Então essas células começam a se duplicar rapidamente e nisso desencadear aí um câncer. Também células da boca podem provocar esse descontrole das vias respiratórias. Lembrando também que o alcatrão, a utilização aí do tabaco, ela pode desencadear outros problemas não só voltados ao problema respiratório, mas também como problemas no útero, na bexiga, certo? Derrame, infarto, rinites, enfisemas pulmonares, bronquite, úlceras, né, de feridas aí de difícil cicatrização, aterosclerose, desculpa, arteriosclerose,
Mãos da pessoa geralmente fica muito amarelada e também ressecada. Um envelhecimento a gente percebe também na face da pessoa. Os dentes da pessoa também ficam muito amarelados, dando aquela sensação de dentes velhos, desgastados, né? Então são N problemas aí que o alcatrão e entre essas 4.000 substâncias podem desencadear no nosso organismo. Outro problema que nós temos também é a liberação do monóxido de carbono. Lembrando que quando o monóxido de carbono ele chega aos nossos pulmões, as nossas hemácias têm uma preferência de aderir muito mais o monóxido de carbono, que é um gás altamente tóxico, do que o próprio oxigênio. Então a pessoa, ao invés de obter o oxigênio para distribuir agora para as células, ela pega o monóxido de carbono. E aí pode desencadear a mais falta de ar, uma sensação muito parecida com pessoas que estão expostas a locais com muita fumaça, incêndio, e isso pode levar à morte da pessoa também. E as pessoas que são gestantes, né, as mulheres grávidas, por exemplo, ao fumarem, elas também podem desencadear vários processos e alterações no feto, alterações neurológicas, diminuição do peso da criança, no menor estatura e levar até mesmo ao aborto da criança em determinadas situações. A gente já viu que atrás do cigarro vem, né, imagens que tentam aí fazer com que as pessoas ou parem de fumar ou desencorajem essas pessoas aí na hora de começar a fumar. Então lá naquelas imagens, se vocês pararem para observar, tiverem aí ou uma curiosidade, jogarem na internet, por exemplo, vocês vão ver que tem até imagens de fetos. Também temos que tomar um cuidado muito grande em relação ao fumante passivo. O fumante ativo é aquele que vai lá, pega o cigarro, acende e ele fuma. Mas quem está próximo dessas pessoas também está fumando. E aí tem estudos que mostram que pais fumantes e tios ou alguém que tem proximidade aí com as crianças, né, as crianças podem desencadear vários problemas de saúde por serem filhos de pai fumante, porque a gente não percebe, mas ao estar próximo também estamos inalando aí parte dessas 4.000 substâncias nocivas para o nosso organismo. A, a indústria do cigarro é uma indústria muito forte, né? Tem um poder muito grande, porque o cigarro ele é consumido em todo o mundo. Então, na indústria, eles pegam essas folhas do tabaco, secam elas, são prensadas, trituradas e aí misturam com muitas substâncias com o objetivo de causar uma dependência e você querer mais, mais, mais. Sempre. Então, temos que tomar muito cuidado e não ficar próximos às pessoas fumantes para não entrarmos aí no grupo de pessoas de fumantes passivos, pessoas que fumam, mas que não têm o contato direto com o cigarro. Hoje em dia, a lei no Brasil já está aí bem avançada, né? Proibindo a utilização do fumo em hospitais, em locais com grande concentração de pessoas, escolas, né? Locais fechados, restaurantes, coisa que no passado era muito comum, né? Há poucos anos atrás, se a gente for observar, o fumar era chique, há 20, 30, 40 anos atrás. Hoje em dia, a pessoa que fuma ela já começa a ser discriminada pelo restante. Ainda bem, e isso está fazendo um bem muito grande para a sociedade e principalmente para os fumantes passivos que nós não somos obrigados. Em São Paulo mesmo, a gente já observou que algumas legislações já vêm avançando tanto que já estão proibindo a utilização do tabaco, do fumo aí, em até mesmo parques, né? Então, um local que eu vou lá para curtir a natureza, aquela sensação de paz, respirar um ar puro, ninguém merece ter pessoas fumando ao meu redor, né? E aí prejudicando esse momento ao qual eu quero me livrar de todas as substâncias. Também eu tenho aí outra substância que ela é lícita, né, vendida legalmente no nosso país, mas que causa aí muitos danos, mortes, que são as bebidas alcoólicas, né? Estudos relatam que as bebidas alcoólicas foram criadas lá na China há 8.000 anos antes de Cristo. Então elas já vêm aí de relatos muito antigos, né? Os povos sumérios, egípcios já utilizavam a fermentação da cevada na fabricação de vinhos e também de cervejas. Nós também temos as bebidas que são destiladas, né, as fermentadas como vinho e cerveja, mas também temos as bebidas destiladas que passam por um processo de destilação que nós já estudamos anteriormente, como no caso a vodka, o whisky, o rum,
né, que tem aí um percentual alcoólico muito maior, geralmente ultrapassam 50% aí em relação às bebidas que são fermentadas. Então, as pessoas que utilizam essa substância, essa droga lícita, né, no nosso país, elas têm algumas restrições, como por exemplo, dirigir, né, que ela é proibido sobre pessoas que estão na utilização do álcool aí, sobre efeito do álcool, porque, né, essa bebida, ela causa aí um descontrole no nosso organismo, descontroles das ações motoras do nosso organismo, ela provoca muito sono, diminui os reflexos numa ação rápida, por exemplo, num acidente de carro, uma carreta e tal, que está vindo na sua direção, você não consegue ter aquela mesma velocidade de desviar de alguém ou de algum outro carro que está vindo na sua direção. Então isso fez com que a legislação brasileira proibisse totalmente a utilização dessa droga durante por exemplo, ao dirigir, certo? Também afeta nas relações sexuais, ela também desencadeia vários problemas de saúde, não voltados à relação sexual, porque geralmente as pessoas quando estão aí sob efeito do álcool saem se relacionando sem ter a utilização de um preservativo, sem pensar nas atitudes que estão tomando. Logo no início, quando a pessoa começa a beber, ela tem um estágio de euforia, de alegria muito grande e também de desinibição. A pessoa fica, né, perde toda aquela vergonha. Então aí que a gente vê aqueles em filmes, por exemplo, as pessoas dando muito vexame, porque elas ficam desinibidas durante essa utilização. Mas quando esse processo começa a desencadear outras ações, já começa a ter uma situação muito mais grave, que as pessoas já geralmente podem desencadear uma doença, que é o alcoolismo, tá? E esse alcoolismo, ele pode no seu organismo provocar cirrose hepática, tá? Que vai ser uma destruição das células do fígado, uma hipertensão, o infarto, destruição dos neurônios, então vai afetar aí a mente da pessoa, o processamento de informações, memórias, pode também desencadear um derrame cerebral e também gastrites, né? Que aí eu vou ter problemas no tubo digestório. Lembrando que também a utilização do álcool, ele destrói muito a vida pessoal de toda pessoa, né, que utiliza o álcool e também das pessoas que estão ao seu entorno, como por exemplo famílias, né, pais ou mães ou filhos que entram no álcool aí conseguem destruir famílias, porque essas pessoas elas geralmente se tornam muito agressivas, na dependência do álcool, certo? Ela perde os seus compromissos pessoais, perde emprego, não tem mais responsabilidade nenhuma em relação às suas atitudes. Vale também relembrar e ressaltar que o efeito do álcool no homem é um efeito diferente do que no organismo da mulher. A mulher, ela está muito mais sujeita a efeito do álcool, porque o homem ele tem uma maior porcentagem de musculatura, né? E a mulher tem uma maior porcentagem de gordura no seu corpo. E aí a enzima desidrogenase, que é uma enzima que vai decompor o álcool no organismo, ela vai estar em menor concentração na mulher do que no homem. Então, geralmente, se uma mulher tomar a mesma porcentagem de álcool do que o homem, isso não é válido para todos os organismos, cada um age de uma forma diferenciada, ela pode, então, aí ter um teor alcoólico no seu organismo muito maior, né, e desencadear problemas muito maiores, como um coma alcoólico, por exemplo, do que um homem, certinho? Na próxima videoaula aí a gente vai falar então sobre os tipos de medicamento e aí é só acompanhar, sigam a página para vocês receberem a notificação, curte aí para que sempre então que eu poste um vídeo já chegue diretamente a vocês e não precisa então aí ficar mandando e-mail e tudo mais. Nas dúvidas, só me perguntar, já sabem quais são os meios ou pode ser aqui mesmo pelo YouTube, certinho? Beijos, fiquem bem. Curtam aí o feriado que está chegando e não esqueçam de se prevenir e ficar em casa, certo? Muita saudade de vocês, meus queridos. Até a próxima!